Oi, oi, gente, como vocês estão? Eu espero muito que todos estejam bem. Estamos iniciando mais um episódio muito especial aqui no Giovana Cash. Então continua aqui com a gente, que eu tenho certeza que o nosso bate-papo de hoje vai te inspirar, né, de alguma forma. Mas claro que antes da gente começar, eu quero lembrar vocês da nossa ação social que ainda está de pé, tá? Em todos os episódios vamos deixar um Pix disponível aqui na tela para você que deseja contribuir conosco, né, a transformar histórias. Qualquer valor é muito bem-vindo. Mas mesmo que você não consiga contribuir financeiramente, nos ajude, né, compartilhando essa ação, que já vai estar ajudando muito, tá? Ah, claro, e não se esqueça de nos ajudar também se inscrevendo aqui no canal, tá? Estamos rumo aos 1000 inscritos, eu tô super animada pra gente bater essa meta aí. E deixa o seu like também, preciso de alcançar cada vez mais pessoas. Olhem só quem tá abrindo esse episódio com a gente hoje, a Churros da Mami, uma marca que tá desde 2007 no mercado de eventos, tá? Eles trabalham com estações de churros e café, né? Que é uma novidade recente, mas que já tá fazendo muito sucesso. Eles cobrem além de eventos corporativos, sociais também, sempre unindo qualidade, uma apresentação impecável e, claro, muito sabor. E hoje vamos ter o prazer de conhecer quem está por trás, né, de toda essa história do Churros da Mami, que é a Natália de Mouras. Prazer, seja muito Prazer é meu. bem-vinda. Obrigada pela confiança, mais uma vez, claro, né. Nath, eu quero que a gente conheça um pouquinho, né, de como nasceu de fato a Churros da Mami, compartilhar um pouquinho desse começo com a gente. Eu costumo dizer que a Shoes da Mami, ela é uma parte da minha história que eu não planejei, né. Ela vem aí pós-pandemia, onde eu assumo, né, mas ela começa lá em 2007 com eu casei com 18 anos, né, e a gente queria uma segunda renda, né, o Thiago trabalhava fazendo entregas como motoboy na época, e eu bem novinha, ainda não sabia, a gente aquela coisa de querer ajudar o marido e tudo mais, né. Falei: "Vou ajudar ele com churros". A gente tinha um padrinho de casamento que já trabalhava com isso também e deu um norte pra gente. Falou: "Olha, é uma segunda renda, você pode chegar e sair pra trabalhar". E aí foi quando ele começou com os carrinhos na rua, rodando nos bairros, né. E como eles tinham muitos bairros ali onde a gente morava, né, ali na região dos Pimentas, meu pai também foi e começou. O Thiago ensinou meu pai, na época ele estava desempregado, e meu pai começou a rodar nos bairros e o Thiago em outros bairros com um nome que no início que não era Shoes da Mami, né. E trabalhamos por 10 anos assim, na rua, né. Então o Thiago chegava, eu arrumava o carro, eu preparava a massa, né, a massa é uma criação nossa, é uma massa vegana, né, Uhum. porque a gente tinha uma preocupação também com as crianças que queria consumir e era intolerante à lactose, né, e não podia comer. A mãe perguntava: "Ai, mas meu filho não pode comer leite, não pode tomar nada com leite". Aí a gente, né, fez uma massa que não vai leite, não vai ovos também. Bacana. Então hoje um dos nossos diferenciais é esse, é uma massa vegana, né, e ali começou, ficamos 10 anos, né, rodando nos bairros. Quando chegou a pandemia, né, a gente ficou sem nenhum trabalho, né. O Thiago começou em outro trabalho, que hoje ele tem um ponto fixo lá no Bosque Maia, e eu trabalhei bastante tempo como em salão de beleza, né. E aí quando parou, a prefeitura fechou, deu aquele lockdown, né, a gente ficou sem trabalho nenhum. E aí o Thiago pegou e falou assim: "Não, a gente vai ter que voltar com churros. Vamos trabalhar em casa, vamos fazer delivery, vamos fazer alguma coisa". Então a gente ficou na garagem da nossa casa, né, o Thiago com o Snoop Dogg, que é o caminhão dele, e a gente colocava como se fosse mesmo uma feirinha ali no nosso quintal, né. A gente fez e eu colocava os churros, né. A gente ficou um tempo trabalhando em condomínio também, né, dentro dos condomínios, foi quando eu conheci as outras meninas também blogueiras, né, nos condomínios. E e a gente ficou esse tempo aí de uns 2 anos trabalhando no quintal de casa. E eu falava muito assim pra Deus, né, eu falava assim: "Deus, eu não quero estar aqui". E Deus sabia que eu não queria estar ali, porque era um momento, né, e eu não entendia aquele momento, o propósito daquilo, né. E eu falava assim: "Deus, eu não quero estar aqui, eu não quero, eu estudei, eu fiz faculdade", sabe ficando aquela, né, "eu mereço coisa melhor", mas eu não entendi naquele momento que era uma provisão, né, e era uma porta aberta, né, pra começar a Shoes da Mami, nascer a minha identidade para o Shoes da Mami, pra aquilo que eu queria, né. E e eu falo que foi esses 2 anos que a gente não passou apertado, foi por conta dos churros, dos nossos clientes, que a gente já tinha 10 anos, que não deixou a gente na mão. Até a vizinhança ali ao redor, uma vez chamou a polícia pra gente, porque começou a dar aglomeração na porta da minha casa. Porque todo mundo queria buscar, tanto o hot dog, já encomendava e falava: "Ó, tô indo aí buscar". E fazia fila de carros na minha porta, tanto pra pegar o dog quanto os churros, porque era uma sobremesa, né, então a gente já vendia ali um combo.
E o pessoal já ficava na porta de casa, dentro do carro, porque queria sair, não tinha como sair, era pandemia, o pessoal queria passear e não tinha pra onde ir. Aí chegou a polícia na porta da minha casa um dia, né, e aí conhecia meu marido. Falou: "Thiago, você mora aqui e tal, fizeram uma denúncia porque tá uma aglomeração aqui na sua casa, tal". Aí eu: "Thiago, entra aí, vamos comer". Aí entrou 2 viaturas na porta na minha garagem e foi lá pra comer e ficaram batendo papo com a gente, porque a gente estava fazendo nada de errado, né, a gente estava trabalhando. E ali foi um escape de Deus mesmo, assim, e foi quando eu tive a ideia de churros para evento, porque acaba a pandemia, né, e aí acaba o delivery. Todo mundo ninguém mais queria ficar pedindo churros, nada para comer, aí todo mundo queria sair, né. Então, assim, a pandemia pra gente também foi uma porta aberta, para muitas pessoas foi triste, né, a gente também ficava preocupada, porque a gente se arriscava em receber as pessoas também, né. Mas pra gente foi uma oportunidade de ser conhecido e uma porta para não ficar parada mesmo, né. E ali eu começo, né, falei: "Pronto, agora acabou o delivery, agora eu preciso fazer alguma coisa, ninguém mais tá pedindo, e a gente precisa se reinventar agora", né. E aí foi quando eu começo a pensar em churros para eventos, né, eu preciso levar, eu nunca vi carrinho, né, a gente já tinha amigos que tinha carrinho de brigadeiro, carrinho de pipoca gourmet, já tinha algumas ideias assim, né. Hum. Eu falei: "Por que não levar os churros, né, a gente já tá há tanto tempo, já tem experiência com isso, né". Eh, e por mais que minha cabeça ficasse assim: "Não, eu quero outras coisas, eu mereço", porque tem um preconceito, sabe. A gente que é mulher principalmente, né, a gente sai pra trabalhar e leva o churros, é como se a gente não tivesse outra oportunidade de vida, como se a gente não conhecesse outra coisa, como se a gente não tivesse outra opção de trabalho, sabe, não sei se você consegue me entender. Mas às vezes até hoje a gente chega assim nos eventos e eu sinto isso, eu penso: "Nossa, tão jovem, será que não teve alguma opção de estudo, né, precisa vender churros", alguma coisa assim desse tipo, eu sinto um pouco disso, ainda esse preconceito, sabe, da mulher empreendedora, né, como se a gente não tivesse essa criatividade pra outra coisa ou tempo pra estudar, né. Sim. E aí, montei meu primeiro carrinho, né, fiz algumas fotos, um parceiro nosso da nossa igreja, fotógrafo, conversei com ele, eu estava num momento muito difícil, onde a gente, né, passou por uma transição, de nome, de uma coisa bem difícil mesmo, né, onde a gente perdeu o nosso nome, a gente perdeu o nosso Instagram, e eu tive que começar do zero, com o nome Shoes da Mami, né. E eu pensando, eu falei: "Nossa, eu preciso de um nome que seja afetivo, né", porque o outro nome era o nome da minha sogra, mãe de criação do meu esposo. E era uma coisa muito importante pra ele, porque ele queria homenagear o que ela fez a vida inteira pra ele, né. Então eu pensava assim: "Como que eu vou tirar o nome dela, né, vou desvincular o nome de uma pessoa importante pra família, né, e ao mesmo tempo colocar a minha identidade". E aí minha filhinha era bem pequenininha na época, tinha uns 2, 3 aninhos, né, meu filho já era maiorzinho. E aí coloquei Mami, porque era o jeito que ela me chama, né, "Mami, Mami", e ela falou: "Por que você não põe shoes da Mami? Por que não fala, põe os shoes da Nath?". Eu falava: "Não, porque eu não quero associar o meu nome, vincular", eu não queria nem aparecer, na verdade, né. Eu queria começar um negócio, né, porque eu falava: "É muito bom, a ideia é muito boa, não tem ninguém que faça assim pra festa, então eu quero algo diferente". E aí o Mami também por conta das aquelas festas americanas que tem no quintal, aqueles, né, eu achava muito via muita coisa no Pinterest também, algumas ideias de carrinhos, já para pegar alguns modelos de carrinhos para levar para evento diferente, eu falei: "Eu quero chegar com uma coisa diferente". Então eu via aquelas festas no quintal, aquelas barraquinhas, uma coisa bem afetiva, sabe. E aí eu falei: "Não, vamos levar essa coisa, assim, mais americana, com a Mami e minha filhinha", eu falei: "Então é super afetivo e a gente não vai deixar de homenagear as mães da família também, né, então tanto a minha mãe como a mim, como a mãe dele e tudo mais. E a gente segue com esse nome, e aí é meu primeiro carrinho. O fotógrafo faz as fotos, né. Uma cliente do meu marido também, que tem buffet aqui em Guarulhos, uma bênção também, a Lígia do Buffet Venturi, uma bênção. Falou: "Não, Nath, faz as fotos lá no espaço, não te cobro nada, vai durante o dia". E aí a gente começa com o nosso primeiro portfólio, sem nenhum evento feito, né, só com as imagens do carrinho, os churros assim, e a gente começa a rodar, rodar, e a gente começa a entrar no mercado de eventos, e a gente tá aí há 6 anos, sem parar. Todo final de semana com 2, 3 eventos, 4 eventos, 2 por dia, 3 por dia, a gente não para Isso. mais. Nath, e você acha que se você não tivesse tido essa troca da sua identidade, você estaria onde tá hoje? Não. Com certeza não, porque eu não tinha liberdade para colocar quem eu era, né. A outra marca era mais caricata, de personagens e tudo mais. E para entrar nesse mercado de eventos, a gente é bem reconhecido pelo mercado de casamentos, né.
Tanto que a gente é pioneiros com churros em casamentos, não tinha, em 2020, 2021 não tinha churros para casamento, né, estava no auge o brigadeiro, no tacho, né, cascata de fondue, a fruta, né, agora churros não tinha mesmo em casamento, tanto quando eu falei: "Olha, eu acho que eu vou fazer um carrinho e vou fazer para casamento". Aí falaram assim pra mim: "Ninguém vai comer, porque tem doce de tudo quanto é tipo em casamento, quem vai comer churros em casamento?". Eu falei: "Então, mas é por isso que eu quero, porque não tem". Hum. Então eu sou muito assim, tipo: "Ai, não tem, eu vou tentar isso, eu vou tentar colocar, uma coisa diferente. Ah, tá na moda o pistache, eu vou levar pistache então, vamos tentar o pistache", a gente precisa sempre estar inovando, criando pra poder ter um diferencial mesmo, né. E aí foi quando eu comecei mesmo, comecei a vincular pra casamento, né, e queria colocar as minhas cores também, né, as cores que eu gosto, as cores que eu acreditava que podia ser um diferencial. Na época também estava começando as cafeterias rosa, né, as lojas de doce, de bolo. Eu falei: "Eu quero essa identidade mais minha mesmo, mais afetiva, os coraçãozinhos", eu não tinha essa liberdade pra fazer, né, então eu começo com o Instagram do zero mesmo. Eu tinha um Instagram lá bem antiguinho, assim, que eu vendia umas t-shirts lá em 2018, e estava lá parado, eu falei: "Ah, eu vou pegar esse aqui que eu tenho alguns seguidores e vou começar com esse aqui para os shows da Mami", né, pra mim não começar, sem alguns conhecidos ali, que era da igreja, família, Uhum. né, pra poder me ajudar a divulgar. E é onde eu entro com a minha marca. Mas assim, no começo, você já via as coisas dessa forma ou você demorou um pouco pra digerir tudo? Te assustou? Então, o começo, eu não queria, de jeito nenhum, né. E eu falava: "Não, eu não quero, eu não quero, não é pra mim". Eu estudei, eu tinha acabado de me formar, sou professora de artes visuais, né. E tinha meus filhos bem pequenininhos na época, eu falei: "Não, eu quero uma coisa mais estável, eu quero alguma coisa pra mim poder ter tempo de ficar com meus filhos, então eu vou pegar algumas aulas, de vez em quando faço alguns cabelos e maquiagem", que era o que eu gostava muito. Eu falei assim: "Não quero trabalhar com shows", a ideia do meu esposo, né. Só que quando depois que a gente sai da pandemia, a gente vê essa oportunidade, e vê que é um mercado muito grande, o mercado de eventos é muito grande, então sempre tem coisa nova, sempre. Sempre tem uma feira com algum produto novo. Eu vi uma oportunidade onde ninguém via. Então, por mais que eu vi uma dificuldade, eu vi uma oportunidade de crescimento, né. E eu falei: "É muito diferente", e aí a gente entra com a nossa massa vegana, onde ninguém falava sobre, né, e era um momento que todo mundo queria uma coisa vegana, porque os veganos vão na festa e geralmente tudo tem leite, tudo tem carne, né. Então hoje a gente vende muito churros também por causa disso, né, muitas festas a gente tem um recheio de frutas vermelhas, que é um sucesso, e goiabada, então eles escolhem uma opção vegana também, e aí foi. Todo mundo amou. E quando você começou com todas as ideias aí dos carrinhos e tudo, foi você sozinha ou teve apoio, assim, de outras pessoas nessas ideias? Então, a maioria das coisas era eu. Eu sempre escrevi, sempre gostei muito de escrever. Então, tudo que eu tinha de ideia, eu escrevia, pensava sobre, pesquisava sobre. Eu acho que isso é até para quem está começando a empreender também, pesquisar muito sobre o mercado, o que está acontecendo lá fora, né? O que tem de novidade lá fora, geralmente começa lá fora para trazer para cá, né? Sim. Então, eu sempre fiquei de olho muito no Pinterest, para poder ver o que tinha de novidade, novidade de carrinho, cores, tendências, porque o mercado de casamento, de evento, de decoração, eles ficam muito de olho nisso, em cores, né, no que tem de novidade, se tem floral, se tem palha, quais cores que estão ali, para poder ser escolhida para estar lá. Porque também não adianta eu querer colocar um carrinho de churros, e ser um carrinho, né, com todo respeito, aqueles carrinhos que ficam no mercado, por exemplo. Não vai ser escolhido, porque precisa combinar ali com a decoração, né, a gente tem que pensar em servir como a gente gostaria de ser servido, né. Então a gente tem que pensar em todo o contexto ali. Então eu sempre buscava coisa nova, buscava no Pinterest, via o que estava acontecendo, os sabores que estavam em alta, né, ninho com Nutella, o pistache, né, agora as frutas vermelhas que tá bem alta, com creme cheese, então a gente sempre tem que estar de olho no que tá acontecendo para trazer novidade. Mas as ideias sempre foram essas ideias loucas sempre foram minhas mesmo. Eu vejo que você é bem detalhista. Eu gosto de gente assim, eu sou assim também. Eu tenho um pouquinho de medo, porque eu começo a sonhar além, né. E eu acho que é o que dá certo, porque a gente começa a levar novidade, e é muito bom quando as pessoas acreditam nas nossas ideias, né, e confia também, né. E a partir de que momento que você viu que ia precisar de uma equipe pra estar junto com Ai, você? em todo tempo, gente, eu falo, não tem como você crescer sem pessoas. Não tem como, né, uma empresa não é uma empresa, com uma pessoa só. A gente precisa de gente, a gente precisa de mão de obra, né, por mais que esteja muito difícil, ainda mais, assim, eu que trabalho de final de semana, a gente não tem hora para voltar, né, eh, e a demanda crescendo, né, então muitos eventos, às vezes eu tenho 3 eventos no dia, para cada evento precisa de um carro montado, pelo menos 2 pessoas, então, para cada lugar que vai ter para a festa, precisa uma equipe. Então, para mim conseguir fechar eventos, eu preciso de pessoas, né, então,
Hoje, de verdade, como empreendedora, a minha maior dificuldade é mão de obra, porque tem muita demanda, mas às vezes a gente não tem equipe para mandar. A gente precisa se organizar para ir fazer a montagem, deixar um promotor e montar em outro lugar. Por isso nem todas a gente consegue estar também, porque tem a produção de massa, a gente trabalha com massa fresca, né? Eu não trabalho com massa congelada, não é terceirizada. Então a gente faz a massa pelo menos ou na parte da manhã para levar para o evento, ou um dia antes com a massa só refrigerada, mas nunca congelada. Então tem que ter muita atenção no que vai fazer, no armazenamento, se o lugar vai comportar a massa lá. Então é todo um trabalho por trás que eu falo que a gente precisa de pessoas para somar com a gente, né. E hoje uma maior dificuldade eu acho que do empreendedor é mão de obra que tá ali com você, né, que dê atenção como eu dou, né. Eu sempre Uhum. falo que cada evento eu sinto um friozinho na barriga, porque é único, né. Se é o seu casamento, é o seu casamento, é o único, é um momento ali que não pode ter erro, não pode, tanto no aniversário, tem que ser perfeito. Então, para mim, todos os eventos que eu vou fazer, eu sinto aquele friozinho na barriga, a entrega tem que ser perfeita, o churros tem que estar bem fritinho, tem que estar macio por dentro. Então, treinar pessoas que faça, né, que tenha uma excelência lá de entrega, de apresentação, não é fácil, né? De comprometimento, de não faltar, porque se alguém faltar, eu tenho que estar, né? Ou eu, se o meu esposo vai, hoje meu filho consegue ir também. Então, essa entrega tem que ser excelente. Mas Então. quando tem, tipo, uma equipe, assim, já montada, você mesmo assim ainda vai acompanhar ou não? Então, geralmente ou eu tô em um e a equipe tá em outro, Hum. mas sempre eu tô em algum evento. Aí as pessoas falam: "Ah, você não veio, eu queria te conhecer, né". Mas eu não consigo estar em todos, né, por mais que eu precise fazer material, né, eu sempre preciso estar divulgando, editando vídeo e tudo mais. É a maioria eu que tô, né. Hoje eu tô no interior, a gente tá na região de Atibaia, então quando é Campinas, Jarinu, Atibaia mesmo, eu que tô. Aí quando é mais pra cá, Barueri, Osasco, Guarulhos, aí vem outra equipe pra cá, que já mora aqui. Então a gente consegue se dividir, até pra não ficar pesado, né, porque essa parte de separação de material, separação do carrinho, a massa é uma coisa que eu não consigo delegar pra ninguém, Hum. que é um ponto que, assim, que eu falo que é até um problema comigo, porque eu não consigo, eu tenho medo de entregar na mão de alguém, por mais que eu ensine. Não sai igual, não sai. Então a massa ainda é a gente que faz, é meu esposo que tá acostumado a fazer, faz toda a separação de material, faz a checklist lá e manda uma equipe só para montar e servir. E a questão, assim, dos eventos, como que você conseguiu alcançar esses públicos, assim? Então, é um processo, né, eu acho que todo mundo que começa tem um processo para passar. Não foi do dia para noite, como eu falei, né, eu comecei na minha garagem, né, e falei para Deus: "Deus, eu não quero estar aqui, né, eu não quero, se for para mim continuar mesmo, eu quero ir para lugares altos". Acho que como todo mundo, né, que começa, deseja isso, né, não quer ficar estagnado. Então eu acho que a gente tem que estar sempre se recriando, a criatividade mesmo, né, uma embalagem, um posicionamento mesmo, né, eu precisava me posicionar. Então eu falo até para quem vende bolo, para quem trabalha com confeitaria, é diferente quando você vai receber de alguém, né, um bolo, né, pense como se aí eu sempre falo: eu penso como eu gostaria de ser servida. Você chegar para receber e vir a pessoa de touquinha, toda suja de farinha, né, é diferente a pessoa te entregar na correria ali e falar: "Ai, toma, tô aqui, tá aqui seu bolo". Como se tivesse apressado ou como se quisesse se livrar daquilo. Ou a pessoa vir se trocar, falar: "Não, eu estou fazendo uma entrega", né, a Bíblia fala que a gente tem que servir, como se fosse para o Senhor. Então é o nosso melhor, como a gente gostaria de ser servido e servir para Deus. Então vai lá, se troca, tira a touquinha, penteia o cabelo, passa um batonzinho ali, vim entregar seu bolo, que a sua festa seja maravilhosa, que seja um momento de paz com você e com a sua família, é diferente. Então, às vezes, um posicionamento, da gente muda tudo. E com certeza, assim, eu posso dizer pra você hoje com toda certeza, o meu posicionamento mudou muito quando essa chave mudou em mim, que eu precisava ter um uniforme bem apresentável, um uniforme bem passado, a minha postura durante o evento, né, muda, né, quando eu vou entregar um churros, um sorriso, uma maquiagem, parece às vezes uma bobeira, porque a gente vê muitas pessoas, né, eu fico ali nos bastidores vendo, eu já vi promotor indo pra bar, né, de outras equipes, eu falo: "Gente, como que tá trabalhando e vai ali tomar uma bebida?". A gente não é convidado, então acho que entender, nosso lugar, como tá servindo, é um trabalho, né, independente de quem seja, gente, de quem seja. Pode ser uma festa para 20 pessoas, uma festa para 200 pessoas, uma empresa de 1000 pessoas, a gente tem que se posicionar como profissional, como em qualquer profissão. Né, então eu acho que esse posicionamento me deu mais segurança e me ajudou as pessoas ter mais confiança, ser mais confiante, saber o que eu estou entregando, né. Minha massa é assim, minha fritura não é em óleo, a gente frita numa gordura vegetal que não vai deixar o churros pesado, a gente precisa saber até o que a gente está vendendo para ter um bom uma boa clientela, porque eles precisam saber o que tá consumindo, senão eu sou só mais um churros.
né, churros por churros, eu compro um cento ali, boto ali na mesa e alguém pega ali, tá tudo certo. Mas não, a gente vai fazer um diferencial para ir lá na sua festa, para ser inesquecível, para quando daqui um ano, né, às vezes eu faço casamento, e depois de um ano, 2 anos, a noiva me liga: "Ai, eu vou fazer meu chá de bebê. Eu queria vocês, porque todo mundo da festa pediu". Aí eu me emociono, eu falo: "Nossa, eles gostaram, né, eles gostaram mesmo". Aí depois de um ano: "Ai, é a festa de um aninho dele. Vocês têm que estar, porque vocês estão comigo desde o casamento". Então isso vai gerando um vínculo, e você vai falar: "Nossa, fiz um trabalho bem feito", né. E a gente fez parcerias também, né, a gente é desde 2022, a gente é parceiro do blog Lápis de Noiva, que é foi um convite, né, eh das meninas do Lápis, e a gente é parceiros até hoje, que é um blog só voltado para o ramo de casamento, né. E quando a gente virou parceiros, a primeira noiva que a gente fez delas foi surreal, porque nem eu acreditava que a gente chegaria tão longe, né, a gente não espera, né. Chegou lá nos Estados Unidos, aí a noiva me ligou, pediu um orçamento: "Ó, vim pelo blog", porque veio uma mensagem, né, "Vim pelo blog e tal, e vi seu carrinho, achei que vai combinar muito com a minha decoração". Então elas olham muito isso, né, se vai combinar com a decoração, o nosso posicionamento ali servindo. "E queria ter vocês lá, passa o orçamento?". Passei o orçamento, tal. Até eu não sabia que ela estava lá, né. Aí e até hoje eu acompanho ela, vejo o nenê dela e falo: "Nossa, que bênção". Aí ela pegou e falou assim: "Tá, eu vou fechar. Só que assim, eu falei assim: "Tá, como que vai ser? Vai ser Pix, não sei o quê", porque a gente coloca no contrato as formas de pagamento, porque às vezes elas fecham com um ano antes, né, de antecedência. Então eu preciso colocar lá pra ir dando baixa e tudo mais, né. Aí ela pegou e falou assim: "Não, eu preciso da sua conta, porque eu vou pagar em dólar". Aí eu: "Meu Deus". Ai, meu Deus. Eu acho que eu tinha feito, assim, uns 5 eventos, sabe. E aí eu falei: "Meu Deus, ela confiou, né, no meu trabalho e tudo mais e gostou". E foi o nosso primeiro contrato em dólar, né, que eu recebi em dólar, e foi um casamento lindo, assim, surreal. Tinha os melhores fornecedores do mercado de decoração, e me ver lá no meio, me fazia lembrar da garagem, que eu falava: "Meu Deus do céu", eu me emocionar. Eu falava: "Meu Deus do céu, o Senhor pode fazer aquilo que a gente nem imagina, né, Ele pode nos colocar em lugares que a gente não imagina". E depois delas, quais foram as outras pessoas que você foi atingindo, assim, que eu vi que você já teve até, eventos de famosos, né? Então, os famosos também é uma coisa de muita confiança, né. Eu recebo muitas perguntas, né, como que faz para entrar em casamento? Quem tá começando, né, as meninas de shoes, a gente tá em grupos: "Nath, eu não consigo pegar evento, não consigo, como faz para pegar evento?". Eu falo: "Gente, não é pegar evento, né, ainda é o boca a boca". Ainda existe muito isso, que a melhor propaganda é o boca a boca. Então, como a gente faz muito evento, as assessoras vão conhecendo, uma indica para outra, aí a noiva, quem estava lá degustando também dos convidados, já indica: "Não, eu vou te convidar para minha festa, você faz, lá em Jarinu? Faço. Você faz lá em Osasco? Faço". Aí começam a indicar: "Não, eu tô lá em São Caetano, você vai?". A gente vai também. E a gente começa ali a fazer um boca a boca mesmo, né, um marketing ali. E os famosos, né, na época da pandemia a gente fez muita parceria, né, todo mundo fala assim: "Ai, parceria, mas você foi de graça pro famoso tal". Não, gente, a parceria, a gente precisa explicar, ela é uma troca de serviços, né, todo mundo acha que a gente vai lá pra tirar foto com o famoso, não é, né. Pra mim, se eu for servir pra minha família, se eu for servir pra uma contratante, se eu for servir pra um famoso, o serviço é o mesmo, não é diferente. Os recheios é o mesmo, a massa é a mesma, o meu comportamento, o comportamento da promotora vai ser o mesmo, porque a gente tá indo a trabalho, né. Eu nunca me deslumbrei com isso, né. Ele é o famoso, eu sou a fornecedora. Então a gente começou a fazer os primeiros, que vinha de indicação de assessora, né, e trocava o nosso serviço pela divulgação deles, por um story, por um post lá, né, fazia foto e ele marcava a gente, e isso foi dando engajamento, né, isso pós-pandemia, né. Quando já chegamos num nível ali de alguns seguidores, já ser reconhecida, as pessoas já queriam contratar o nosso trabalho, né. Algumas assessoras pessoais deles já ligavam, sem eu saber que era um artista, por exemplo, né, acontece muito isso. "Olha, eu preciso de um orçamento para 100 pessoas, 250 pessoas". A gente manda comum, como para um cliente normal, não tem alteração de preço, para todos são iguais. Então a gente mandava o orçamento e a gente só ficava sabendo quando chegava lá. Porque tem esse sigilo também, de não saber quem é, por segurança e tudo mais, por endereço, tem tudo isso. Uhum. Então quando chegou num tempo ali já em 2023, 24, a gente já começou a servir em festas mesmo, já começou a ser convidado pelas assessoras para participar de festa de um ano e tudo mais, mas já com eventos pagos. E quem foi seu primeiro famoso, assim, que você atendeu? Ai, meu Deus, vamos lá. A gente atendeu a Vanessa Camargo, né, porque ela queria a festa do filho dela ela é vegana, né, e a assessora lembrou que meu shoes era vegano.
Então tudo na festa do filho dela era vegano. Os docinhos era de banana, a gente não consome, né, então, como a gente tem outros fornecedores, assim, eu sabia que quem fez um bolo de geleia, outro fez não sei o quê, sabe. Então a gente sabia que a festa toda tinha produtos veganos. Então ela escolheu os churros, eles mandam, né, uma lista para ela escolher, e aí as pessoas vão escolhendo aqueles que eles, né, não sei se eles pesquisam a gente e tudo mais. E aí ela escolheu os churros por conta da massa ser vegana, e ela escolheu o sabor de goiabada porque o pai dela gostava. Aí chegamos lá, estava o Zezé comeu 3 churros de goiabada, aí estava até acho que um assessor, um médico, não sei, lá dentro: "Não, você não pode comer mais", ele falou: "Vou comer sim, vou comer sim". E fez fotos com a gente ali no final, também. Atendemos MC Gui, atendemos, o Sorocaba também, né, a festinha de 1 ano da Nanda, que é a filhinha deles também, e foi muito engraçado também, porque no final, depois eles fazem uma foto no começo com a gente, né, no começo eles passam, faz uma foto com todo mundo, cumprimenta todo mundo, e o Sorocaba pra mim foi marcante, porque ele é uma pessoa muito humilde, assim, tem muitos que vêm e não cumprimentam, né. Agora tem outros que vêm até o carrinho, agradece a gente por estar lá, o Zezé mesmo no final da festa, né, do neto, ele fez foto com todos os eles não têm essa obrigação de fazer, né, com todos os fornecedores, ele falou: "Gente, eu quero agradecer vocês, porque sem vocês, eu não seria eu, então por vocês serem meus fãs". Então pra gente também ali é maravilhoso esse reconhecimento, né, de estar servindo eles, eles vêm fazer uma foto com a gente sem essa necessidade de fazer, né. E o Sorocaba no final, veio ele e a esposa e falou: "Você tem uma marmitinha?". Aí eu achei bem engraçado, né, porque geralmente em evento não dá nem tempo, né, de conversar com ninguém. Ele falou: "Não, é porque eu gostei tanto e faz tanto tempo que eu não comia churros que eu queria levar uma marmitinha pra casa". Aí a gente foi, pediu pra assessora, ela pegou uma caixa, fez uma caixa, né, e mandei esses churros pra ele. Então assim, é surreal, assim, imaginar os lugares que Deus pode levar a gente mesmo, assim, com um simples churros, né. Sim, e aí cada um foi assim, os que foram parceria foi postando, aí outros foram Essa foi conhecendo, indicação de sim. assessoria. E até que a Ana Hickman, né, você Ana Hickman postou. foi o mais recente também, indicação de uma assessora também aqui de Guarulhos, que sempre indica nosso trabalho, né, e ela pediu alguém de confiança, né, então elas sempre pedem alguém de confiança, então por isso que a postura é tão importante. Porque a gente não pode chegar lá, ser invasiva, ficar: "Oi, tudo bem? Posso tirar uma foto com você? Oi, posso pegar um autógrafo?". Não pode, é o momento do artista, é o momento da família, né, é o momento deles ali, então, se permitir a gente faz, se não, a gente espera eles virem até a gente cumprimentar, né, e e eles fazem com o maior amor. Você vê, assim, a Ana Hickman também é um amor, ela tem prazer em ajudar a gente que é mulher, sabe, em apresentar. E é muito natural, porque eu acho que se eles não gostassem, eu acho que não postaria, né. Sim. Então eles vêm, elogia. O Edu Guedes até uma situação engraçada, ele estava lá na hora, né, e eu estava com a promotora, e a promotora ficou assim, né, ficou tímida a hora que ele chegou perto, porque ele é cozinheiro, ele tem uma sorveteria, né. Aí eu que já tô mais acostumada, tal, eu falei: "Fica à vontade, qual sabor o senhor gostaria de comer, né, e tudo mais". Aí a gente no dia levou o pistache, né, tava o carrinho também, ele tem um carrinho pra evento, né, a sorveteria dele. Tava lá também, delicioso. Ele falou: "Ah, eu vou experimentar, vou experimentar". E a gente foi fritar. Aí ele foi dar dicas pra gente, porque ele também faz massa, né. Da Uhum. massa, ele deu dicas da massa, deu dicas da fritura, da temperatura. Aí a promotora ficava assim: "Ai meu Deus, tá me ensinando". Aí ela com a luva, ela não conseguia pegar ele: "Não, cuidado com a luva, tá, porque a luva, se encostar, eu já me queimei com a luva". Então, assim, é muito natural. Então a gente fica feliz de estar ali no meio e saber que são gente como a gente também, né. E essa confiança no nosso trabalho, de falar assim: "Não, tá aqui, tá batendo um papo, não tá", né, a gente tem essa ideia de que: "Ai, não vão ser arrogantes, a gente tá servindo, né, a gente tá trabalhando". Mas não, super acolhedores. E teve um que a gente foi também, que eu não sabia quem era. Então ela me contratou, aí cheguei lá, montei o carrinho e tudo mais, aí a assessora chamou todos os fornecedores e falou assim: "Olha, não pode entrar com o celular". E eu não sabia quem era, eu falei: "Meu Deus do céu, mas eu tô acostumada, né, eu preciso fazer vídeo, eu preciso fazer, filmagem, porque é material meu". Aí eu falei: "Mas eu não posso fazer nem no carrinho?". "Não pode filmar, não pode filmar as crianças, não pode filmar ninguém". Aí eu: "Ah, tá bom". Até eu não sabia que era famoso, né, fui normal, cumpri, pra mim era uma festa infantil. Montei o carrinho, tal, eu falei: "Mas caramba, por que que eu não vou poder entrar?". Aí ela falou: "E se eu ver filmando, eu vou tomar o celular". Eu falei: gente, como assim, né?". Eu falei: "Tá bom, vou nem pegar meu celular, né". Aí fui atendendo esse dia, tal. Nisso da hora passava um rapaz e brincava nos brinquedos e pegava as crianças, só que eu não conhecia o artista, né, era um jogador de futebol famoso. E não, e ela falou assim: "Enquanto vocês estiverem aqui, não postem nada, não divulga nada, não pode marcar onde a gente tá, onde ele tá". Eu: "Gente, quem é ele?". Porque eu não sabia, né. Fui contratada, eu acho que foi pela esposa dele. Nossa. E até aí não sabia. Aí fui e tal, me troquei no carro, tal. Aí na hora que eu tô lá no carrinho, tô servindo, eu falei: "Gente, quem que é o famoso que eu não sei?".
Aí tinha aquela plataforma, né. Aí o rapaz bem sério olhou assim e falou assim: "É o jogador, o Rodrigo". Aí eu: "Quem é Rodrigo?" Eu não sabia, porque eu não acompanho Sim. futebol, né. E hoje ele é o jogador do Real Madrid, que tal, Hum. né. Mas pra mim, na hora que ele passou, era um rapaz da festa, sabe assim, não conhecia mesmo. Aí eu falei: "Ah, agora entendi". Eu falei: "Mas", eu falei: "Por isso que não pode tirar foto". Eu falei: "Meu Deus, eu não ia tirar foto, porque eu não conhecia, né". Então acontece muito da gente ir pra festa, não poder divulgar onde tá. É só depois que vai embora que a gente pode colocar onde tá, até por questão de segurança da família, né, das crianças, ponto de sequestro e tudo mais. A gente não pode divulgar. Então, às vezes, as fotos que a gente faz vem uma semana depois do evento. Às vezes já passou ali a notícia, o engajamento que poderia dar pra gente também. Já foi, a gente só pode postar depois, aonde foi. Às vezes a gente não pode postar nem aonde foi, pra não saber onde que o famoso tá, o jogador tá, pra não ter esse risco. Nossa, eu não tinha essa noção que era assim. É. E a gente tem que cumprir, tem que ser, né, tem contrato, tem tudo ali, e a gente precisa ser responsável também, né, pra não Sim. ter problema pra família. E o que geralmente acontece nos bastidores, assim, que Meu ninguém tem Deus. noção? Meu Deus, acontece muita coisa. Eu acho que o mais difícil é essa parte do preparo, né. Todo mundo acha: "Você eu vou contratar", acontece muito, né, quando a gente recebe muito pedido de orçamentos, acontece: "Nossa, tá fora do orçamento", né. Hoje a gente cobra tanto por pessoa à vontade, né, igual um buffet mesmo, né, fica 4 horas lá à vontade, e também trabalho com a quantidade, a pessoa contrata ali: "Ah, eu quero só 150 churros, Nath, serve ali pra mim por um período e pra mim tá bom". Então a gente tem essas 2 opções e eu deixo a pessoa à vontade mesmo, pra quê? Pra ter os churros lá, né. Sim. A gente não faz distinção de evento, de jeito nenhum. Então: "Ai, Nath, eu vou fazer um chá de bebê e eu quero 150 churros, pra mim é suficiente, tô com 30 pessoas aqui após o almoço". Joia, a gente vai com o mesmo nível e a mesma entrega. Então, às vezes, a gente chega ali num evento, tem 7 cara montando lá da decoração. Você passa com o negócio na cabeça ali, ó. Parece que você tá invisível. Fala: "Gente, ninguém vai carregar uma caixinha pra mim. Tem um pra carregar uma ca". Então, assim, os bastidores é bem complicado de evento, porque é uma correria, é um vucu-vucu, você tem que sair muito cedo de casa. Às vezes você não consegue se alimentar, você vai se alimentar lá na hora da festa, tem lugares que você consegue se alimentar, tem lugares que não serve. Então, assim, não é mil flores, né, eu falo assim, quando a gente termina, que a gente tá desmontando, eu sempre falo assim: "Aqui é a parte feia que o Instagram não mostra", né, porque tem a parte bonita que a gente mostra ali, tudo prontinho, tudo bonito, só entrega. Mas os bastidores é muito puxado, né, quem trabalha com evento sabe, às vezes sai de lá 4 horas da manhã, tem que esperar todo mundo desmontar para você passar por uma passagem, tá todo mundo passando. Então é muito cansativo trabalhar com evento, então tem que estar muito disposto, né. Às vezes eu vejo pessoas montando e desistindo, porque falam: "Nossa, eu não imaginava que era assim, no Instagram é tão bonito", né. Hum. Mas os bastidores é muito puxado mesmo. E qual foi a situação, assim, mais inusitada, mais engraçada que você já passou? Nossa, eu já passei várias. Eu já caí em evento, carregando coisa, aí ficava com raiva. Já peguei trânsito de 3 horas na eu acho que é engraçado, na hora a gente passa raiva, mas depois é engraçado. E eu estava com a promotora, ai tadinha, ela vai lembrar. Eu estava com a promotora no carro, era um 7 de setembro, e a gente indo pra Araçoiaba da Serra. Tanto quando vem pedido de Araçoiaba da Serra, eu falo: "Meu Deus, é muito longe". E aí a gente pegou um trânsito enorme na marginal. A gente saiu 3 horas de casa e chegamos lá 8 horas da noite. Foi bem mais de 3 horas. Aí chegou no meio do caminho, ela: "Nath, eu tô aguentando mais, preciso fazer xixi, eu preciso fazer xixi". Eu falei: "Mulher de Deus, a gente não tem onde parar", a gente estava na expressa. Falei: "Não tenho onde parar agora hoje, né". Ela falou: "Nath, eu preciso fazer xixi". Aí a gente parou na expressa, eu fiz uma casinha assim, abri as 2 portas do carro, ela pulou os bancos, assim, ó, com tudo dentro e fez xixi no meio da marginal, Meu Deus. porque não tinha onde fazer, né. Aí a gente chegou no evento, eu sou super preocupada com o horário, eu falei: "Meu Deus do céu, eu vou levar uma bronca, porque a gente tá atrasada". A gente começava a servir às 9h, eu cheguei às 8h, por mais que, né, foi até a gente montar tudo. Aí cheguei, descarreguei tudo, aí chamei a assessora, que a gente sempre, né, chama quem tá organizando. Falei: "Fulana, me perdoa". Falei: "Me perdoa", a gente pegou um trânsito. Aí ela veio e me abraçou. Quando ela me abraçou, eu falei: "Meu Deus do céu, acho que ela tá mais carente que eu". Ela me abraçou, ela ficou ali: fique em paz, porque o pessoal da banda nem chegou e já foi a cerimônia". Então, assim, estava todo mundo atrasado por conta da marginal, Hum. né. Todo mundo que ela contratou todo mundo que era de São Paulo para ir para Araçoiaba, então todo mundo pegou aquele trânsito aquele dia. "Não, fique em paz", que ela entrou até com playback, porque não tinha como entrar, a banda até agora não chegou, o bar chegou agora, você chegou agora, monta seu carro em paz, vai. Aí eu abracei ela, aí eu: "Ai, graças a Deus, não é só eu, né". E aí a gente montou, entregou o evento lindo, maravilhoso, ninguém percebeu, porque estava, né, então a gente conseguiu começar no horário. E acontece, é um bastidor também, a gente Nath, e essa sua visão, assim, do empreendedorismo, né, de se posicionar, você aprendeu aonde? Tipo, sempre foi algo de eu seu mesmo ou alguém, né, eu passou sempre esse trabalhei aprendizado? por conta, né. Eu nunca gostei de ficar parada. Eu trabalhei num escritório bem novinha, de recepcionista, acho que eu fiquei uns 6 meses, né, meus primeiros empregos, assim, foi de recepcionista, né, ali com 15, 16 anos.
Mas eu não conseguia ficar o dia inteiro quieta. Eu falei: "Meu Deus, eu vou ter que ficar sentada. Eu não tô conseguindo". E eu sempre tive uma cabeça meio assim: "Mas se eu ficar tantas horas aqui sentada, eu vou ganhar tanto por dia. Mas se eu estiver em casa e eu fizer uma unha", sabe esses pensamentos, né, de adolescente? "Eu vou ganhar mais em tantas horas", e ficava com isso na cabeça. Eu acho que aquela mente, né, eu acho que é empreendedor tem uma cabeça que não para, você vê um negócio e fala: "Nossa, mas se eu fizer aquilo ali, ó, se botar uma barraquinha aqui de churros, vai vender". Você fica com aquilo, sabe? E aí comecei. Eu falo que eu sempre fui uma inconformada com a minha situação, né, a gente vende muito baixo mesmo. Lá onde a gente morava nos predinhos, quando a gente mudou pra lá, pra você ter noção, não tinha ninguém, era só o esqueleto do prédio, então a gente precisou mudar pra lá, a gente não tinha onde morar. Então eu falo assim, eu sempre fui uma inconformada, eu não me conformava com a minha situação. Eu falava assim: "Não, eu preciso fazer alguma coisa pra mudar, porque eu quero coisas, eu quero ter roupas, eu quero comprar". Eu acho que essa mente da mulher mesmo empreendedora de querer dar o melhor para os filhos, né, de poupar tempo. "Não, porque eu quero ter mais tempo com a minha família, eu quero ter mais tempo com meu filho, eu quero ter tempo pra mim ir para o salão, então eu vou empreender, e vou ter tempo pra mim". E comecei. Aí comecei fazendo cabelo, comecei depois fazendo curso de maquiagem, aí fiz banho-tosa, comecei a trabalhar em casa com banho-tosa, e fui fazendo. Aí depois tive meu filho, hoje meu filho tem 17 anos, né. Eu falei: "Não, agora eu preciso ter mais cabeça, não dá pra mim ficar fazendo um monte de coisa aleatória, agora eu preciso me formar em alguma coisa". Aí fiz faculdade de educação artística, me formei, foi quando meu pai faleceu, né. E aí quis desistir, faltava um ano, eu falei: "Ai", ele e minha mãe cuidava do meu menino, né, pra mim estudar. Eu falei: "Agora?". Eu falei: "Vou parar, agora eu vou parar", não via graça, né. Aí sentia, ele já trabalhava com churros também, sentia esse legado, assim, dele, né. Falei: "Não, vamos para o churros. Vamos para o churros", porque a gente sempre consegui eu sempre vi que meu esposo conseguia estar com a gente em tempos assim, tipo uma segunda-feira na hora do almoço. Tem muita gente que tá trabalhando, a gente tá de folga. A gente tá junto. Uma quarta-feira que tiver uma reunião, da escola, eu consigo estar. Então eu falava assim: "Não, eu quero estar nessas partes que eu consigo participar da minha vida em família, com meu esposo, sair com ele, eu quero sair com meus filhos, ter mais tempo". Então eu sempre inventava alguma coisa pra ganhar mais, porque a gente não pode mentir que a gente quer ganhar mais, a gente quer, ninguém investe pra poder perder, a gente investe pra poder ganhar mais, né. Então eu sempre ficava inventando alguma coisa. Desde dos 16 ali eu já estava com alguma coisa criativa na cabeça ali pra fazer, né, eu sou uma inconformada mesmo. A gente tem que ser uma inconformada, Sim. porque a gente merece o melhor de Deus. Né, a nossa mão tá sempre ali, a mão de Deus tá sempre ali também, né, eu falo que esse ramo que a gente trabalha de alimentação, tanto eu quanto meu esposo, é um campo missionário, né, a gente sai de casa com essa missão também de não só entregar um alimento, mas também de levar a palavra, porque ali a gente faz muitos amigos, né, eu tenho muitos amigos que veio do evento, do pós-pandemia, que ajudou na minha jornada também, tanto de indicação, tanto de, né, de aconselhamento, de experiência. E a gente vai para o evento com esse pensamento, não só entregar um alimento, mas fazer uma diferença na vida das pessoas, né. Então eu vou preparada para um campo missionário, não vou mentir para você, né. Tem pessoas que precisam ser enviadas para fora, tem pessoas que precisam ir pra outro país, para outro estado, e às vezes a gente só precisa ali de um Bosque Maia para né, para pregar, de um casamento, né, de uma família que a gente recebe, ali faz amizade, que aí a gente vai participa tanto do chá de bebê, da festa de um ano, e ali a nossa vida vira um testemunho mesmo, né. Então o nosso diferencial é a presença de Deus marcante, né, quando a gente vai, né, é uma embalagem bem feita, é uma apresentação bem apresentável, limpa, de qualidade. Os produtos que eu uso também, né, nunca uso produto de segunda linha, então se é Nutella mesmo, não vai ser um creme de avelã. Se é pistache, é creme de pistache Nossa, que ali, massa. da Gente, melhor fala que é marca, uma coisa, depois você vai comer a outra. tudo fitness. Às vezes a pessoa fala: "Ai, não vou comer porque eu tô de regime". Aí eu falo: "Não, é fitness, pode comer". Aí a pessoa come: "Ai, vai comer mais um, que não sei o quê". Então assim, a gente se torna inesquecível. Do Sim, jeito que a gente atende, do jeito que a gente acolhe, e o meu lema é esse mesmo, eu gosto de servir como eu gostaria de ser servida, então eu sempre penso nisso, como que eu gostaria de ser servida se eu estivesse sentada numa mesa? Então eu não vou pegar ali, né, "Nath, vai se alimentar, tá na hora, se revezam, vão se alimentar", né, tem um momento que a gente reveza para comer, ali de 10, 15 minutos, né, então eu penso: "Eu vou me alimentar? Não, não vou me alimentar no carrinho, eu vou num lugar reservado, não tô na minha festa. Se fosse na minha festa, eu gostaria? Eu gostaria que a pessoa fosse de chinelo, por exemplo, eu já vi pessoas de bermuda, de chinelo, ou a pessoa que montou, uma fica servindo e o dono do carrinho vai passear na festa e vai beber, e vai participar, é umas coisas que você fala assim: "Não, gente, é surreal", né. Então, eu acho que esse posicionamento hoje no mercado é o que faz a gente conseguir cobrar um ticket maior, eh, mostrar a nossa diferença,
oferecer um bom produto e a nossa experiência de tantos anos também, E hoje eu funcionando. vejo que seu marido te ajuda bastante, né, vocês começaram juntos, mas em um determinado momento você foi seguir mais Sim. as coisas da sua forma. Mas como que é trabalhar sem família pra você? Em família. Para mim é uma bênção, né, eu falo que nosso primeiro sócio é Deus, né, no negócio, tudo que a gente chama para fazer, a gente chama Deus para ser o nosso sócio, ele conduz mesmo, ele dá estratégia, por muitas vezes eu orava a Deus por criatividade, eu falava: "Senhor, me dá espírito de criatividade, porque o empreendedor precisa inovar, todo ano tem novidade", eu falava: "Coloca criatividade em mim", né, pra gente não desistir, porque a gente começa a se abater com algumas situações, é normal, é desafiador, né, tem dia que você dorme com a conta positiva, passa 2 dias sua conta tá negativa e empreender é esse altos e baixos, né. Então ter a família perto é muito importante, né, porque meu esposo não me deixa cair. Eu falo que e ele me apoia em tudo, então tudo que eu falo assim, ele fala: "Vamos tentar, o não a gente já tem". Às vezes eu falo assim: "Ai, mas eu mesmo tô falando não pra mim". Aí ele: "Não, não, vamos ver, se não der certo a gente tentou. A gente precisa saber se vai dar certo, talvez é só a gente faça isso". Então ele é muito positivo nessa parte. E ele foi criado, assim, solo, né, foi adotado, né, então ele é muito pegada louca. E eu falo que eu sou muito calma. Então, eu falo que é um contraste, assim, muito louco, porque eu falo: "Não, vamos devagar. Não, 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 a gente passa o cartão, a gente parcela em 10, vamos investir, compra 3 carrinhos novos". Aí eu: "Meu Deus, mas como a gente vai fazer 3? Não, faz 3 carrinhos, faz um de cada cor, porque a gente vai pegar mais evento, se você não conseguir unir um, eu vou no outro". Então ele é muito pegada louca. E aí ele me deixou pegada louca também. Porque aí você não consegue pensar diferente. Quando você vê, fala: "Caramba, tá dando certo". Aí a gente começa Um um apoiar o complementa o outro. outro também. É, a gente se completa, né. Então Sim. a gente vai fazer 20 anos juntos, Ai, que bênção. o ano que vem. E aí ele me ensinou a ser assim, eu acho que ele é muito visionário. E ele não tem medo mesmo de meter as caras, de tentar, de se precisar bater de porta em buffet oferecendo, mostrando o nosso trabalho, oferecendo degustação. Então ele tem muito assim do produzir e ele do mão na massa, sabe, assim, tipo: "Não, vamos embora, eu faço, eu vendo". Ele é muito vendedor. Então o que ele pega eu falo assim: "Nossa, você só não vende gelo pra esquimó, porque de resto você vende tudo". E é uma bênção, assim, para o fluir, sabe. Então ele é o meu sócio, eu falo: Primeiro Deus, você a gente se ajuda", tem muito disso. E a questão lá do hot dog, você também ajuda ele com algumas Hoje eu não ideias? consigo mais, né, no Hum. começo eu dou muitas ideias, principalmente essa parte de marketing, assim, essa parte de postagem, ele não manja nada, não, ele fala: não sei mexer, não gosto de falar", ele é dos bastidores mesmo, da pegada. Eu tô Aí eu super dou umas curiosa pra ideias. provar esses hot dog. Ai, tem que chamar ele. Sim, eu pensei Tem nisso. muita novidade. Nossa, a gente vai lançar Sim. agora também é uma surpresa, semana que vem a gente vai lançar aí um projeto novo lá, Gente, já fiquem de e a olho no gente vai estar lá Instagram. a gente vai estar lá na inauguração também. Mas hoje eu não consigo estar mais, hoje ele tem uma equipe de 10 pessoas lá, de Hum. 10 meninas, então eu não consigo participar, porque tem a casa, tem as crianças e tudo mais, né. Então hoje ele e o meu cunhado que toca, que é o sócio dele, né, toca o dog lá de segunda a segunda, e quando ele pode, a gente deixa as meninas lá e ele vem para evento comigo, porque a gente pega evento também em Santos, Ubatuba, então é muito longe. Então, quando a gente precisa passar o dia inteiro fora, até dormir fora, que é um evento que começa de manhã, por exemplo, na praia, a gente precisa dormir um dia antes. Eu falo: "Não, vamos comigo, me acompanha, vou precisar montar", não tem como ir com o promotor. Então a gente vai junto, faz o que tem que ser feito e a gente se ajuda. E como você consegue conciliar sua vida pessoal com o trabalho, né, seus filhos? Agora falando sobre essa parte de mãe, né, eu acho que hoje, para as mulheres, o mais desafiador mesmo é essa questão, filhos, casa e trabalho, né. Para a mulher empreendedora é o mais desafiador, porque a gente se cobra muito, né, a mulher se cobra muito, né. Você ainda não é mãe, mas acho que você pôde acompanhar a trajetória da sua mãe. Eu lembro de você junto com ela lá no pet, a gente precisa levar junto às vezes, né. E às vezes eles não querem ir, às vezes só quer: "Mãe, eu quero ficar em casa, eu estudei a semana toda", e os nossos trabalhos geralmente é sábado e domingo, né. Então a gente abre mão de muita coisa, né. A minha filha esses dias teve uma apresentação da ginástica artística, foi a primeira apresentação dela. E eu com o coração eu estava com 3 eventos no dia. Eu falei: "Meu Deus". E os eventos, geralmente, a gente marca com um ano antes, então a noiva fecha um ano antes, para se programar, para ir pagando. Então, assim, eu não tinha como, não tinha como não ir, né. A gente ia em equipes, mas uma eu precisava estar, até porque a gente não tem 3 carros para ir. Então a gente tem que se deslocar, fazer toda a logística, né, de montagem, para cada um estar em um lugar diferente, né. E aí era a apresentação dela. Eu penteava o cabelo dela, eu fui fazer o penteado dela de trança, que ela queria uma trança, chorando. E o filho: "Eu quero com você".
eu quero ir com você", e ela: "Calma mamãe, a avó vai estar lá", eu falei: "Não, mas eu quero estar lá". Então assim, muito desafiador. É muito, você abre mão de muita coisa para poder dar certo, porque eu falo que quando você empreende alguma coisa, você, você não exige uma parte da sua vida como é para o homem. É diferente. Você empreender sendo mulher exige tudo de você, porque é a família. Você precisa conciliar a sua família, que é tudo pra você, com um plano e com um sonho, porque geralmente as mulheres têm sonhos de ser maquiadora, de abrir um salão de beleza, né, de abrir uma confeitaria rosa, linda, maravilhosa, só que você tem uma família que espera pra comer em casa. Espera o jantar, espera um bolo, um café da tarde, você precisa buscar na escola, porque geralmente o homem tá trabalhando, e o homem conta com a esposa pra buscar, né, ali, pra preparar o jantar. Pra roupa e limpa pra para o guarda-roupa, né, eu falo pra eles, eu falo: "Gente, a roupa não vai, tá, passadinha sozinha não, ela não desce do varal e vai sozinha não, tá, é eu que preciso dobrar". Então isso tudo às vezes frustra a mulher. Então é muito, muito desafiador para a mulher, né, e esse eu acho que é um dos pontos que muita mulher desiste, porque ela tem que ter uma escolha, ou ela segue um sonho, ou ela ou ela cuida da família, ou ela abre mão ali de um momentos com a família, até de festa de aniversário de família, quantas vezes eu acompanhava, assim, ia cantar parabéns e eu ali olhando, falei: "Ai, estão postando foto", e você não tá na foto, e cada aniversário é um, você não sabe se você vai estar no próximo, se a pessoa Sim. que, né, um vô, uma avó, um pai, uma mãe, se ela vai estar viva no outro ano para você festejar junto, né. Então a gente abre mão de muita coisa para empreender, para sonhar aquele sonho que você acredita tanto, né, para festejar a festa de outra pessoa. Então muitas vezes eu cantei parabéns para outras crianças sabendo que os meus estavam em casa, né, e comemorava na semana, falava assim: "Ó, se caiu no final de semana, na segunda a gente faz uma festa, tudo bem?". "Ah, mãe, tudo bem, mas a gente precisa trabalhar para fazer sua festa". "Ah, tudo bem então". Aí deixava ali em casa, né, tomava um café da manhã junto, comia um bolo junto e festejava durante a semana, né. Mas é muito, muito desafiador. Porque não volta, né, o aniversário pequeno não volta, né, o dos 3 anos não volta, para o de 15, então passa. Então tem que ser muito forte, né, a mulher tem que ser muito forte, tá firme ali, ter um parceiro do lado que também apoia, né. As crianças também, a gente sentar e conversar para entender que é o seu trabalho, né, e que você tá fazendo o melhor por eles também, mesmo que eles não entendam naquele momento, né. Sim. Como foi a ginástica dela, eu perdi, né, vi ao vivo, né, fui acompanhando, estava passando no YouTube, mas eu não estava lá presente, talvez ela me procurasse ali, o olharzinho dela, né, querendo a mãe, e eu não podia dar. Sim. Mas ela falava: "Mamãe, eu queria que você fosse, mas eu entendo que você precisa trabalhar". Aí você pensa: "Meu Deus, será que esse", aí a gente se frustra também no ponto de pensar assim: "Será que eu tô certa? Será que eu tô fazendo certo?". A gente começa a pensar se a gente não tá errando como mãe, como esposa, né, eu agora tenho um adolescente também, né, e é difícil você ter um adolescente e pensar: "Tá em casa sozinho, o que que tá vendo, meu Deus? Que influência que ele tá tendo lá sozinho na internet? E eu tô aqui trabalhando, eu tô atrás de dinheiro". Aí você se culpa. Então é um misto de sentimentos você, ser mãe e querer trabalhar, querer ter seu dinheiro, conquistar as coisas, né. Nath, hoje olhando pra tudo o que aconteceu, tem algo que você faria diferente? Não, não faria nada diferente, porque se eu fizesse diferente não chegaria onde eu tô agora, né. Se eu não tivesse, continuado, tivesse desistido do dia que eu falei assim: "Deus, não quero estar aqui, não quero mais". Eh, eu estudei, né, porque a gente tem disso, né. Eu mereço coisa melhor. Eu não teria vivido tantas coisas que eu vivi, conhecido pessoas tão boas, pisado em lugares que eu nunca iria pisar de outro jeito, eu acho, né. Sim. Então, conhecido amizades, pessoas, aprendido, né, virado a mami, né, a mami que meus filhos olham e não tem vergonha, né. Eu digo assim: "Vocês não têm vergonha que a mãe vende churros?". "Não, você é a mami". Então, tipo assim, talvez eles olham comigo Sim. com admiração até mais do que eu vejo, né. E eu sou a mesma Nath de antigamente, mas uma Nath que muito mais madura, né, com uma visão muito mais humana também, até com menos preconceito com quem trabalha por conta, né, que a gente olha assim e fala assim: "Nossa, mas podia ter feito uma coisa diferente, né". Uhum. E não, eu acho que me trouxe aonde exatamente onde eu deveria estar, né. Até para com tudo, assim, que a gente conquistou materialmente, né, veio da provisão dos churros, né, e do dog, honestamente, né, cada cliente que Deus envia, eu falo: "Meu Deus", né, às vezes a gente tá num mês difícil, assim, e vem uma provisão de um cliente, assim, com 1000 funcionários: "Ó, a gente vai fechar, um evento grande aqui na empresa, dá para você vir?". E a gente fala: "Nossa", né, então Deus tem preparado clientes abençoados para abençoar a nossa vida, e a gente vive nessa provisão, assim, que é maravilhoso, né, que só os churros
E o dog proporcionou pra gente, né, de segurança financeira, de conquistar as nossas coisas com honestidade, de dar uma vida melhor para nossos filhos também. Então, eu só tenho a agradecer a Deus por onde ele trouxe a gente mesmo. Nath, teria algum conselho que você daria pra você mesma, quando você começou tudo? Pra mim, pra quando eu comecei, ai, pega mais leve com você. Seja mais paciente com você, porque eu me cobro muito. Eu acho que esse é o ponto que mais me Sim, pega. Eu sou muito exigente. eu também sou assim. Ai, isso me faz sofrer, mas talvez seja o que faz prosperar. Porque talvez se eu não fosse tão exigente, seria de qualquer jeito. Né. Então quem trabalha comigo sabe que precisa ter entregar do mesmo jeito que eu faço. Por quê? Porque tem que ser uma entrega com amor, né, tem que ser perfeito, porque a pessoa espera, ela cria uma expectativa, né, da gente estar lá servindo com amor e tudo mais, e com excelência. Então eu sou muito exigente comigo mesmo, mas ao mesmo tempo, "Ai, pega mais leve, calma". Ai, e o Thiago também é muito exigente, então ele me cobra, aí eu me cobro, daí eu fico: "Não, tá faltando tal coisa. Não, mas se eu colocar uma florzinha ali vai ficar mais bonito". Aí eu já ligo pra decoradora: "Então, que cor que é a decoração? Você não quer botar as flores iguais? Pode botar no carrinho, quer pendurar balão". Então ali eu fico muito, eu me envolvo muito, eu acho que esse conselho que eu me daria naquele momento, tipo: "Calma, vai dar certo, pega leve, calma, vai fluir, Respira. um evento de cada vez", sabe. Porque eu já fico preocupada com o próximo, já como vai ser, porque o evento geralmente você, não é o dia, você começa a se preparar uma semana antes pra ir para mercado, comprar o que tá faltando, preparar todas as coisas. Então eu sou muito exigente, Eu vou tô fazer umas ansiosa. perguntinhas rapidinhas, que eu crio um quadro aqui no canal chamado Entre Linhas. Sempre tem algo que fica ali entre as linhas, né, então Uhum. pra gente conhecer melhor. Se a Natália fosse um sabor de churros, qual seria? Gente, que sabor que eu seria? Ah, eu sou muito docinho, né. Eu sou muito docinha, eu sou muito engraçada, eu sou séria trabalhando, às vezes até meu filho tá trabalhando comigo, eu falei: "Mãe", ele vai tirar uma foto longe, ele: "Mãe, você tá de bico?". Aí eu tô concentrada, eu falei: "Não tô séria, eu tô concentrada no que eu tô fazendo". Então eu sou muito concentrada no que eu tô fazendo, mas eu sou muito docinha, eu sou muito calma, sabe. Eu tenho até uma dificuldade até de dar bronca, eu falo assim, né, porque eu falo: "Ai não, pra que dar bronca com isso, né", sou muito, né. Então eu acho que eu seria um leite ninho, docinho, com frutas vermelhas. É gostoso, é gostoso. Amei. E castanha, né, sou o equilíbrio ali, ó, dos 2. O que consegue fazer você esquecer completamente do celular? Ah, eu acho que quando eu tô com meus filhos, eu gosto muito de estar com eles. É. Adoro sair com eles. E aí eu também fico: "Sai, sai do celular, nosso momento, vamos ficar junto, tá com Defina a eles". família. Ai, minha família é minha base, é meu suporte, é o que não me deixa desistir, né, é o meu sonho realizado. Eu olho para as crianças e eu vejo eles correndo, eu falo: "Gente, era tudo que eu sonhei". Sabe aquela coisa assim, tipo, aí eu pego meu filho tá grande, né, ele tá com 17, aí eu aperto ele assim: "Oi, eu sempre quis ter você, eu sempre, né", com 15 anos já via menininhos correndo e falava: "Ai, eu quero ter um menininho cabeludo assim", hoje ele é bem cabeludo. Falo: "Vocês são meu sonho realizado, é o meu sonho realizado, a minha família". Pensa. Algo que você admire muito em si mesma. Olha, eu acho que essa capacidade de me colocar no lugar do outro, eu sempre, antes de falar qualquer coisa pra outra pessoa, se a pessoa falar qualquer coisa pra mim, eu não tenho coragem de retrucar igual, né, então eu escuto muito, absorvo muito, né, o que o outro fala e penso muito antes de falar, né, o jeito que eu vou reagir. Então eu acho muito muito bonito isso em mim, ao mesmo tempo que eu acho muito difícil, porque você absorve muito do outro, né, e não, às vezes não tem coragem de falar também o que é necessário, a gente acaba se machucando. Sim. Mas eu sempre me coloco muito no lugar do outro, até por esse ponto de falar assim, às vezes ele tá precisando de uma ajuda, né, é mais sobre ele do que o que ele tá falando pra mim, né, ou é imaturo e precisa de ajuda, então eu sempre me gosto de me colocar no lugar do outro, né, o que hoje em dia não tem muito mais essa parte de ser mais compreensiva, a empatia, né, então eu sou muito compreensiva. Um sonho que quer tirar do papel. Ai, tem muitos. Um Vou primeiro. falar um, tá, eu tenho muita vontade de viajar pra fora, pra aprender coisas novas, né. Eu falo que o mundo é muito maior que o nosso quintal, né. Então, às vezes, a gente se limita tanto que a gente só consegue ver aquilo que está acontecendo ali, a gente é muito limitado, né, a gente é muito limitado, né. Tem muita coisa nova, muita coisa linda, eu falo: "Nossa, eu quero tanto ir pra fora, deve ser muito legal conhecer outros sabores, experimentar outras coisas, trazer ideias de fora pra cá também". Então acho que o maior sonho do meu coração, que hoje ainda é impossível, né, mas pra Deus não é ir pra fora. Eu Tem também que tirar tenho o essa passaporte, né, vontade. primeiro, né. Tem que dar o primeiro passo de fé. Algo que você ainda quer fazer pela primeira vez. Pela primeira vez, deixa eu pensar.
Eu pensava que eu não queria dirigir, eu já dirijo que nem uma louca, para um lado e para o outro, eu achava: "Ah, acho que eu nunca vou dirigir". Então dirigir foi um sonho, assim, que eu acho que era impossível pra mim, né, ter o meu carro também, que eu achava que era uma coisa impossível, quando eu andava de ônibus, eu olhava todo mundo no carro, eu falava: "Ai, deve ser mó bom, né". Agora, assim, eu acho que eu sou muito realizada, assim, né, eu não tenho nem o que pedir pra Deus, mas de primeira vez, eu acho que é ir pra fora. Eu quero ir pra fora, eu Pra acho ver que que fica à viajar pra vontade. fora, gente, eu quero viajar muito, quero muito viajar. Tô trabalhando pra isso, pra Sim. viajar. Ah, você já chegou em muitos lugares, isso aí não vai ser impossível. Amém, amém, quero viajar. Qual é a maior conquista que o churros te trouxe? Pessoal, material? Material. Material? Eu acho que nossa casa, né, acho que o sonho de todo mundo é ter seu cantinho, né, e a partir dela a gente vendeu e comprou foi embora para o interior, onde a gente também sonhava, né, em dar uma vida mais segura para os nossos filhos, ter um momento mais calmo, morar no mato, eu sempre gostei de mato, cavalo, bicho, né, cachorro, eu tenho 8 cachorros, né. Então meu sonho era ir embora para o interior e a partir da nossa casa a gente conseguiu comprar outra casa, né, então a partir dos churros que a gente conseguiu mesmo conquistar as nossas coisas, que pra gente era impossível, né, Sim, era impossível. Então, acho que nossa casa, a casa própria maravilhosa. mesmo. Nath, qual mensagem você deixaria pra quem ficou com a gente até agora assistindo? Mulheres, né, é um público mais de mulheres, maior de mulheres. Acredito que sim. Pensem em vocês primeiro, tá, vou falar como mulher, como uma experiência de mulher, né. Pensem em vocês, né, na saúde de vocês, né, empreender é muito bom, né, é muito bom a gente ter o nosso próprio dinheiro, a gente ter sonhos, mas sempre procure ter algo e fazer algo que sejam, seguindo os sonhos de Deus primeiramente. Né, porque os sonhos de Deus são muito melhores que os nossos. Ele vai além, né, ele supre nossas expectativas, né, ele prospera onde a gente, às vezes, que acha que não tem recurso, ele envia, mas nunca sobrecarregue ao ponto, né, de que seus sonhos sejam maiores que os sonhos de Deus, porque a gente se frustra, né, porque a gente vai na nossa força, a gente quer fazer na força do nosso braço, e não é isso que Deus tem para a mulher, né. Há um lugar de honra para a mulher em casa também, né. Então muitas mulheres às vezes têm o sonho de empreender, de trabalhar fora, mas a gente precisa entender qual é o nosso momento, né. Porque não tem sucesso maior, que supra o fracasso da nossa casa. Então se vocês querem empreender, se vocês querem, tem um sonho aí para tirar do papel, sempre apresente a Deus para que a sua família não fique de lado, né, porque senão é frustrado, né. O nosso maior ministério é a nossa casa, é a nossa família, é os nossos filhos. Então concilie isso para que vocês tenham tempo de desfrutar também daquilo que vocês ganham, né, porque a gente quer se sobrecarregar tanto, quer abraçar o mundo, e a gente é capaz, porque a mulher é multitarefas, né, tá ali com arroz no fogo, tá respondendo uma mensagem, tá fazendo café, então tem muitas caixinhas abertas ali na cabeça, e a gente dá conta, porque a mulher dá conta, mas vai no seu tempo, devagar, pensando que a sua família é o seu primeiro ministério, né, e que Deus vai acrescentar todas as coisas. Às vezes a gente tira a mão e Deus coloca a dele e nada falta. Então eu acho que essa mensagem que eu deixo para as mulheres, né, a gente pode, a gente tem o nosso lugar, mas também, esperar em Deus é maravilhoso, porque aí a mulher não se frustra. Eu acho que é Maravilhoso. isso. Arrasou. Ai, eu quero chorar. Ah, espera aí que agora você vai chorar mesmo. E vocês me fazem chorar, gente, Eu porque é tão difícil falar sobre ser mulher. agora, Nath, já que você falou tanto da sua família, eu preparei uma surpresinha pra Tá, você. Então eu quero que você deixa eu beber água. olhe aqui pra essa tela. Ai, é por eles, né, pra Deus, por eles. É pra cá? É pra cá? Isso. Oi, Nath, tudo bem? Passando para te dizer que eu tenho muito orgulho de você. Você é uma empresária maravilhosa, uma esposa maravilhosa, uma mãe, não tem igual. Tenho muito orgulho. Onde muitos não acreditaram, você chegou. Você levou o nome Churros da Mami, onde muitos nem pensam em pisar, e você chegou. Tenho muito orgulho de você e meus parabéns. Você vai muito, mas muito mais longe ainda, viu? Pode ter certeza. Deus tem o maior para sua vida. Te amo. Fala, mãe, como que você tá? Mãe, eu tô aqui no banheiro da escola dessa manhã, porque eu acho que eu tô mais arrumadinho pra gravar vídeo. Então, eu tô aqui pra te gravar esse vídeo e te deixar essa mensagem. É, e te desejar tudo de bom. Saiba que eu, como filho, eu quero sempre estar do seu lado. E você é uma pessoa muito especial pra mim, de verdade. Saiba que no que você precisar, eu tô aqui pra você, aonde for. Eu sei eu sei o que você passou e a gente passa até hoje. Então, no que você precisar, saiba que eu estou aqui o tempo todo, mãe. Você é o amor da minha vida e saiba que possa contar. Conte comigo no que for. Eu te amo do fundo do meu coração
E é isso, mãe. Você é muito da hora, mãe. Eu te amo demais. Beijo. Oi, mãe, tudo bem? Eu queria falar que você é a pessoa mais especial da minha vida toda. Você é muito especial pra mim, seu jeitinho. Eu te amo muito, muito mesmo, mãe. Queria falar que você é a pessoa mais linda, mais amorosa, mais guerreira. Obrigada por tudo que a gente conquista. Você é a pessoa mais maravilhosa que tem na minha vida. Beijo, mãe. Te amo. Eu falo que o Breno, ele é meu intercessor, sabe? O Breno, às vezes eu tô meio deprimida, tô ansiosa com muitas coisas. Aí ele me oferece um abraço, ele não fala nada, ele tem essa maturidade, sabe? É, o Breno, ele vem, aí ele fala, mãe, eu vou orar por você. Aí ele ora por mim, ele me dá um abraço, não precisa falar mais nada, sabe? E é um menino muito dado por Deus, muito carinhoso. E às vezes ele vê que eu tenho evento, não, eu vou com você, eu vou te ajudar, a gente tá junto. E ele é muito consciente disso, sabe? E é por eles, né? É por eles que a gente faz todo o esforço. Que bênção. Que Deus Ai, continue amei, gente, abençoando sua amei ver minha família. família. Meu Deus, pegou no meu ponto fraco. Bom, Nath, muito obrigada Ah, eu novamente, que viu, por agradeço, foi lindo. ter vindo. Foi lindo Espero que mesmo. realmente você Obrigada. tenha amado. Obrigada por viver isso, viu? Obrigada mesmo. Nath, antes da gente finalizar, apresenta um pouquinho pra gente dos sabores que você trouxe aqui, eu fiquei curiosa. Hoje eu vou apresentar chorando o churros da Mami. Ai, gente, olha, eu trouxe aqui alguns tamanhos que a gente trabalha, né? Os tamanhos tradicionais, 16 centímetros, e os pequenininhos que a gente serve, né, nos eventos, que é o de 10 centímetros, que é o tamanho padrão até para o pessoal poder experimentar outros sabores, então a gente leva o pequenininho. Aí quando a empresa, eles pedem para venda ou para servir para funcionários, colaboradores, a gente leva os maiores, né. E Uhum. aqui o espanhol eu trouxe para demonstrar para vocês, que é o churros, né, quando ele começou assim, né, o churros não era aquele ali é o churros brasileiro, né, quando chegou no Brasil, o brasileiro adora inventar moda, né. Então é todo incrementado, recheado dentro, fora, mas o churros tradicional mesmo para que começou a história do churros, né, é o churros espanhol na Espanha, que era servido só uma massinha mesmo, que era farinha e água, porque eles não tinham o que comer, então é assim que surgiu o churros. Trouxe para demonstrar para vocês, né, as nossas embalagens que a gente, né, fez personalizada, Lindíssimo. então todo evento que a gente faz, quando a gente Nada vai embora detalhista ela. tudo delicadinho. E para lembrar também as cores, lembrar o doce de leite ali, então tudo pensadinho. A gente deixa uma caixinha no final, assim, né, com um bilhetinho para o casal, para eles levarem para casa, porque não consegue comer Hum. durante o evento, né. E aí a gente tem vários sabores, e aí eles combinam entre si, né, a gente tem pistache, ninho com Nutella, o creme Galac, o doce de leite tradicional. Então a gente tem uma gama de sabores aí, a gente manda o cardápio e quem escolhe é o cliente. Conforme o que eles gostam, a gente serve na festa. Ah, arrasou. E eu acho que é isso, a gente tá com 3 carrinhos agora, né, de cores diferentes, aí também é o cliente que escolhe o carrinho que a gente quer, que eles querem, e a gente tá aí. Arrasou. Obrigada por ter trazido. Já vou levar uns pra minha mãe Ai, provar, hein. eu fiquei tão emocionada, gente, que pra falar dos churros agora eu fiquei até tensa. Falar. Imagina. Obrigada mesmo por ter Obrigada a vocês. trazido. Bom, quero agradecer também quem ficou até o final, né, nossos patrocinadores, começando aqui pela equipe da VG Studio. Esse estúdio tá lindo, né, Nath? Lindo, lindo. Lindíssimo. Amei, eu vi A tudo na parede. Van aturando meus surtos, todas as gravações. Lindo, gente. Eu vi toda calma, toda paciente com a gente também, deixa a gente mais confiante. Quero agradecer também a Casa de Rações Bicho Feliz, né, que é o pet shop dos meus pais, né, te Sim, acompanho excelente aí também. há muito tempo. Você que procura qualquer coisa aí pro seu bichinho, desde banho e tosa, veterinário, acessórios, medicamentos, tudo você encontra por lá. Quero agradecer também a Doces Petit, né, ela faz bolos personalizados, centro de docinhos, tudo sob encomenda, né, mas com muito amor. A Mãe de Pet Confeitaria também, né, como vocês sabem, eu que faço tudo com muito carinho pro pet de vocês, bolos, petiscos, enfim, também tudo sob encomenda e com produtos 100% naturais, hein. Então é isso, galera, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se essa conversa te inspirou de alguma forma, já encaminha pra quem também, né, tem que escutar essa conversa, compartilha aí com alguém especial, deixa seu like, se inscreve, por favor, dá essa força aí pra gente, e é isso. Até o próximo episódio.